Quatro HQs versus três livros disputam o prêmio de melhor leitura de 2023. Eu sou o Versus e você está no. Na sétima colocação, Canon, do roteirista e desenhista Wallace Wood, publicado aqui pela editora Pipoca e Nanquim. O que temos aqui é uma HQ de ação adulta que trabalha dois subgêneros da ação: a guerra e a espionagem. A história se passa no período da Guerra Fria, então nós temos lutas, tiroteios, perseguições, infiltração, interrogatório, resgate de reféns. E o protagonista, ele é o arquétipo de homem e o arquétipo de herói super capaz. Então ele é durão, ele é líder, ele é um homem tático, com treinamento em tudo, que não é facilmente subjugado. Então ele é tanto um herói de guerra quanto um herói na espionagem. Então, como eu disse, uma HQ adulta. Então ela é regada de nudez e cenas adultas para os vilões. Os vilões, eles são todos comunistas. O protagonista, né, o lado dos heróis da história, são lutam pela liberdade, verdade, justiça e o modo de vida americano. E o lado oposto são os comunistas em três frentes diferentes: os chineses, os russos e os latino-americanos. Então, os vilões, eles são maus, eles são cruéis e impiedosos. Aí vamos para as personagens femininas. Tem dois tipos: as coadjuvantes, que têm as mesmas habilidades, com algumas diferenças, e as vilãs, elas são o arquétipo da fêmea fatal. Então elas são inteligentes, elas são manipuladoras, sedutoras, sabe como seduzir um homem. E tudo isso em prol da causa política delas, que no caso é o comunismo. E todas as personagens femininas se apaixonam pelo protagonista, porque ele é, pelas próprias palavras das personagens, o homem ideal. É um líder, ele é protetor. Deixa eu mostrar a arte para vocês, que é soberba, tanto nos personagens quanto nas cenas de ação. Eu espero que não dê problema com o YouTube, mas até encontrar uma página, ó, aqui, a página de ação. Se eu for procurar uma página que não tenha nudez aqui, vai ser muito difícil. E é tudo muito bem construído, as táticas militares e de espionagem, os princípios políticos e morais de cada um dos lados. E é muito interessante que todos os personagens têm forças e fraquezas, com exceção do protagonista, o que é muito bom. O protagonista, ele tem que ser o foco da história e é a ideia de um exército de um homem só. Você quer ser bem sucedido na sua missão? Então tem o protagonista do seu lado. Então, por exemplo, eu falo do o roteirista respeita as limitações. As mulheres aqui, elas são muito inteligentes e têm convicções, assim como convicções fortes, assim como os personagens masculinos. Mas quando chega num confronto, elas têm que fugir. Elas são facilmente subjugadas, porque o homem, ele é biologicamente mais forte, mais rápido, mais resistente, uma capacidade respiratória melhor. Então não importa o quão ardilosas ou inteligentes elas sejam, elas não têm condições
de ir para um confronto franco com um homem. Então, em nenhum momento a HQ vem de uma mentira, entendeu? Muitos personagens coadjuvantes acabam sendo ludibriados e enganados pelas mulheres, mas o protagonista, ele é o tal, ele não se deixa enganar, então ele se aproveita da situação, mas é na hora do golpe, mesmo se ele for enganado, ele consegue dar a volta por cima e fazer justiça depois, sabe? E é uma história ininterrupta, com mais de quase 300 páginas de história. Todos os personagens, como eu disse, têm seu momento ao sol. E assim, é uma HQ para uma pessoa madura. Se você for um ideólogo, um floco de neve, a nudez e os comportamentos, tanto das mulheres quanto dos homens, vai te incomodar, você vai ter chilique, então passe longe. Mas se você curte algo de qualidade, sem nenhuma restrição ideológica, uma excelente HQ de um mestre da nona arte. Em sexto lugar, o Baile de Máscaras do Miasma, publicação da editora Mitos. O roteirista é o Mizushiro Mizuki e o artista é o Tanaka Yoshiki. Como vocês já podem ver aqui na arte de capa, o desenho ele é esplêndido. E ele é muito bem valorizado. Então nós temos as cenas de ação são valorizadas, a estética dos personagens, a personalidade do personagem tá nas roupas, nos trajes, a beleza dos personagens, tanto masculinos quanto femininos, são valorizadas, as poses, os monstros que tem aqui. E qual que é a premissa da história? É um futuro distópico em que um gás chamado miasma transformou as pessoas em monstros. Então, ao redor do mundo tem cidades protegidas por uma redoma, onde tem civis e eles vivem bem. Então existem os caçadores, e o protagonista é um deles, ele é um novato, que sai da redoma para limpar a cidade. Então, eliminando os monstros e as fontes do gás, a cidade pode se expandir até retomar todo o território, no caso, o Japão. Né? Afinal, os protagonistas são japoneses. E a arte, ela valoriza os corpos, sabe? É muito claro quem é homem, quem é mulher na história. Os trajes também. Olha esse daqui. São a equipe do protagonista atuando junto. Então, esse daqui é o protagonista. Essa daqui é a líder. Tem os dramas particulares dos personagens, os coadjuvantes cumprem seu papel de coadjuvante. E o interessante aí tem a construção de mundo. As armas e os equipamentos, como as motos que eles usam, tudo é movido com a energia do próprio miasma. Então eles usam o próprio miasma para combater o miasma. Aqui de novo, uma arte em cores. São apenas 3 volumes. E o roteiro, os personagens são todos níveis prata. A arte é no nível ouro, a arte é muito bonita. Nada deixa a desejar aqui. Então aqui nós temos cenas de ação com os monstros. Aqui nós temos imagens, ó, o rosto da protagonista muito bem definido, entendeu? No final de cada um dos volumes tem um evento impactante que faz o norte para o próximo volume. Então o que acontece no primeiro tem impacto no segundo, o que acontece no segundo tem impacto no terceiro. E eu terminei esse mangá com gostinho de quero mais,
Por mim, podia ter no mínimo umas 12 edições contando essa história, desenvolvendo mais esses personagens, que foram muito bem desenvolvidos. Mas tanto o roteirista quanto o desenhista são iniciantes, então eles não têm aquela confiança das editoras para fazer algo muito grande. Eu espero que eles façam mais trabalhos e que esses trabalhos cheguem aqui. Aí eles encontram outras equipes, novos monstros, novas complicações. Eu recomendo que você leia, vale a leitura. E eu farei um vídeo específico sobre esse mangá, onde eu vou contar toda a história. Deixa eu mostrar a arte no terceiro volume, porque a arte, como eu disse, ele é um seinen, ou seja, para o público masculino maduro. E ele respeita o que um seinen tem que ser, sabe? Tem ação, tem mulheres bonitas. Aqui tem até essa mulher meio demônio aqui. Enfim. Ó, um monstro aqui. Achei um monstro. Tudo muito bem. Eu li isso aqui imaginando isso em cores. Na quinta posição, primeiro livro, Hábitos Atômicos, do James Clear. Então, é um livro, então não tem muito o que mostrar. As páginas são brancas, a diagramação é bem feita. E o que temos aqui é um autoajuda que vale o seu dinheiro. Muitos autoajudas, eles são genéricos e não ajudam na prática a sua vida em alguma coisa. Eles só ficam contando histórias de pessoas bem-sucedidas, pessoas que chegaram lá apesar das dificuldades. Esse livro ele se propõe e ele entrega o que ele se propõe, que é você estabelecer hábitos positivos na sua vida e conseguir quebrar hábitos negativos e se livrar deles. Então, por exemplo, você quer fazer dieta, ele te ensina táticas de como fazer a dieta um hábito na sua vida. Você quer se livrar de um hábito negativo de ficar menos tempo nas redes sociais. Você perde 3 horas no Instagram, no TikTok. Ele ensina isso. E ele oferece múltiplas táticas diferentes, tanto para adquirir hábitos positivos, quanto para se livrar de hábitos negativos. Esse livro também vai receber um vídeo próprio, onde eu vou passar essas táticas para vocês, porque é algo prático, que realmente eu apliquei alguma delas e me ajudou bastante. Na quarta posição, um clássico, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E ele é atemporal porque ele aqui mostra como funciona a ideologia socialista, que é uma ideologia fracassada que leva a miséria ao povo. O socialismo ele só é positivo se você fizer parte da máquina do Estado. Se você for o povo, independente se você é homem, mulher, branco, negro, a sua vida vai ser uma miséria. Então, ele escreveu no contexto da Revolução Russa, mas a Revolução Russa é apenas mais uma revolução socialista, que tem como fim o comunismo. Então, esse livro também vai receber um vídeo próprio, onde eu vou traçar um paralelo com um outro livro de autoria nacional, e é um livro de não ficção. Na terceira colocação, Na Mente de Sherlock Holmes, da editora Pipoca e Nanquim, pelos roteiristas e desenhistas Cyril Lieron e Benoit Dahan. O Sherlock Holmes, ele não é um personagem da cultura pop que eu seja fã, que me agrade. Nunca dei muita importância para ele. Mas ele é um grandíssimo personagem que foi além dos livros. Tem série do Sherlock Holmes, tem filmes do Sherlock Holmes e HQs do Sherlock Holmes. E eu comprei essa HQ. A arte aqui é soberba. Ele trabalha com tom, tudo uma tonalidade de azul, ou de vermelho, ou tudo verde. Mas eu adquiri essa HQ e ela entregou isso, a proposta dela. Ela tem como proposta mostrar para você
todo o processo de raciocínio lógico do Sherlock Holmes na solução dos seus mistérios. Nessa HQ ele viaja praticamente toda a Londres para solucionar o seu mistério. E ele literalmente a ideia é mostrar a cabeça do Sherlock Holmes. Como você pode ver aqui na própria capa, faz esse tipo de sobreposição, como é a cabeça do Sherlock Holmes. E é como se fosse um sótão, uma biblioteca, onde está tudo muito claro. E aí um dos principais recursos, quero que vocês olhem aqui, esse cordão vermelho aqui, para acompanhar todo o processo de raciocínio e lógica dele, você acompanha esse cordão. Então, é como se fosse se você acompanhar os números, 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Você acompanhar. E ele ainda usa ainda mais a mídia HQ, onde você às vezes tem que sobrepor uma página na outra, olhar aquela página contra a luz para ser revelado um mistério. Então, a ideia foi porque eu comprei. E ele entrega. O roteiro ele é bem construído por causa da proposta. Se você é um leitor de histórias de detetive, não vai ser a maior história de detetive que você já viu. Mas a proposta não é essa. A proposta é ser algo prático. A ideia é ter um mistério e você poder acompanhar o raciocínio de Sherlock Holmes. Então, e deu tanto certo com o público, não só no Brasil, mas no país de origem, que os autores já estão trabalhando em uma nova história, um novo título. Na segunda posição, o mangá, também da editora Mitos, As Incertezas de Sumi Izumi. A arte aqui é bem simples, mas o roteiro, principalmente do primeiro volume, é algo muito bom. Que a protagonista, ela sofre de muitas questões psicológicas. Ela sofre de ansiedade, depressão, solidão e de se sentir perdida, sem propósito na vida. Então, a autora, a Anu, ela faz tanto o roteiro quanto a arte, mostra como é o dia a dia de alguém assim. Então, assim, para alguém ignorante que acha que isso não existe, não compre esse mangá, pois você vai ler um monte de nada, não vai ver nada. Mas para quem sofre com isso é muito bom, porque você vai se identificar com o que acontece aqui. Se você é alguém observador, você pode perceber alguém próximo de você, uma namorada, um irmão, e você vai ver os comportamentos dessa pessoa aqui também. No meu caso, que é alguém que estuda psicologia, uma das coisas que eu mais estudo, eu pude identificar os comportamentos da protagonista, principalmente no primeiro volume, que é o foco. E eu pude identificar como é dolorido. Às vezes são coisas simples que para alguém que não estudou ou não vive com isso, não, como eu disse, não vai perceber nada. E foi um trabalho de maestria essa autora conseguir colocar isso no papel. É muito difícil de explicar, então eu nem vou dar os exemplos, mas estudando, observando, você consegue identificar tudo aqui. Então, com certeza uma das melhores. Mas eu quero falar um pouco do final. No segundo volume, acaba tendo um pouco de melhora na vida dela. Ela consegue fazer uma amizade, consegue sair, confraternizar. Mas o mangá, ele termina com aquela ideia de a vida continua. A, não termina com ela fazendo um tratamento psicológico com um profissional. Muito menos termina com ela cometendo suicídio. Então não tem um final trágico. Mas também não tem um final, o problema foi consertado. É meio que a vida continua. Tanto é que o propósito realmente da autora foi mostrar como uma pessoa assim vive. Então, tipo assim, a protagonista é uma jovem garota, na casa dos 20 anos. Mas homens sofrem com isso, pessoas mais velhas do que ela sofrem com isso,
Até pessoas mais jovens, também adolescentes, passam o que ela passa. É realmente uma dor, uma doença na cabeça. Você tem que curar a cabeça, sabe? Não é uma coisa externa. Mas requer tratamento profissional, requer apoio profissional. Sozinho você não conserta isso. Na primeira colocação é um livro que entrou na lista de melhores do ano de muitas pessoas, que é A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. E entrou aqui na minha lista por uma questão mais pessoal do que o livro me causou. A protagonista dessa história, ela é alguém desiludida com a vida, sem propósito, completamente depressiva. Ela decide cometer suicídio. Ela toma pílulas e ela vai para um limbo, que é uma biblioteca. E a bibliotecária explica para ela, ó, aqui tem todas as outras vidas que você vive em outras realidades, outros caminhos que você poderia ter tomado. Você pode escolher uma, experimentar. Se você quiser viver essa vida, ao invés de você passar para o próximo plano, você vai nessa vida, essa vida aqui se encerra com a sua morte, você continua na outra. Porque no início da história, a protagonista se questiona muito em que ela deveria ter feito outras coisas na vida, em que a vida dela estaria muito melhor. Ela tinha essa crença. Se eu tivesse seguido esse caminho, minha vida seria melhor. Então ela passa a experimentar essas outras vidas. Então ela vive uma vida onde ela aceitou se casar com o namorado dela e aí ela tem um filho. Uma outra vida, ela permanece na banda que ela tinha com o irmão. Na outra, ela é uma nadadora olímpica, porque ela treinou desde criança para ser nadadora, porque era o sonho do pai dela, etc, etc. Em todas as vidas, ela começava vislumbrando algo ótimo, mas via outras coisas ruins naquela vida, em que ela não tem na vida original. Então ela vai aprendendo que os outros caminhos que ela não seguiu não eram melhores, nem piores. Tinham aspectos positivos e aspectos negativos. Então, no final, ela decide. Eu vou dar spoiler, tá? Ela decide permanecer na mesma vida. Ela viu que ela pode seguir que essa vida dela não necessariamente é ruim e tem coisas positivas que ela não estava enxergando na vida. Ela achava que a vida que ela tinha, tipo a vida original, só tinha coisa ruim. Ela viu que tinha aspectos positivos que poderiam ficar melhores se ela investisse nessa vida no passado. Então ele realmente teve um impacto muito positivo. E ele é um livro curto, tipo 200 páginas, com um ritmo muito bom. Tudo é muito claro. A protagonista é cativante, você rapidamente se importa com ela, e isso é muito importante. Você tem que, para um livro ter sucesso, o protagonista tem que ser alguém gostável. O resto do elenco pode ser morno ou mesmo chato. Mas se o protagonista for alguém que você goste, que você se importa, você vai ficar até o final. E, o livro mostra para ela, mostra para você que está lendo, que não existe vida perfeita. Sempre vai ter algo positivo, algo negativo. Isso me lembrou de uma máxima com a qual eu encerro esse vídeo, que foi algo que minha avó ensinou para minha mãe passou para mim, que é toda escolha uma renúncia.